Hoje você vai conhecer a história de um empreendedor nato. Nascido em São Carlos, desde garoto seu sonho era jogar futebol e ser profissional. Porém, a trajetória da vida o levou para outros caminhos, principalmente do empreendedorismo. E hoje ele é CEO da Gestão RH, a maior empresa do Brasil em conteúdos e mídia para esse segmento. Assista essa história e inspire-se. Renato Fiocchi, sua carreira é marcada por despontar como um grande esportista e depois fez uma inversão da sua trajetória e foi para o âmbito corporativo e hoje você é CEO da Gestão RH. Hoje é a maior empresa do Brasil que principalmente nessa área de RH, de mídia e de conteúdo para gestores de RH. São mais de 15 mil exemplares, são 11 mil empresas que estão dentro da Gestão RH e 4 mil assinantes e ela contempla o Brasil e a América Latina. Parabéns, é uma história de sucesso. A gente vai falar de cada etapa dessa história. Agora vamos começar pela sua primeira atividade na infância, na verdade, aos 11 anos de idade, que você começou com o sonho de ser jogador de futebol. Como foi esse começo, Renato? Conrado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo contar um pouquinho da minha história. Não sei se é uma história de sucesso, de empreendedorismo ou apenas uma paixão. Comecei, eu não digo que o futebol é um hobby. Hoje ele é um hobby, mas ele foi o meu primeiro sonho, como é de muitos meninos. Somente nessa idade, sim, né, Renato? Sim, meu pai sempre gostou de futebol, meu pai sempre me acompanhou, minha mãe sempre me acompanhou nos jogos também. Com 9 anos eu comecei a jogar futebol numa escolinha de São Carlos, Paulistinha, ela chama, existe até hoje. Comecei na linha, mas nos 2, 3 primeiros dias já vi que meu negócio era dentro do gol. Virei goleiro. Em São Carlos fiquei de 9 a mais ou menos 12 anos, eu falo de 95 até 98. Oh, que legal. E você queria, o seu sonho era seguir essa carreira? Meu sonho mesmo. era ser jogador de futebol, não pensava em outra coisa. Vivia futebol. Olha que interessante. Meus amigos também conheciam a grande maioria jogando futebol, então, como eu falei, era meu sonho de infância, que depois despontou e não deu certo, mas a gente vai traçar um pouquinho a história lá pra frente. Com certeza. E de 95 a 98 fiquei nessa escolinha, que eu falo que é uma escolinha, mas jogando vários campeonatos, viajando para fora, comecei a viajar para Suécia, toda a Europa, Finlândia, jogando campeonatos. Isso com 13, 14 anos? Sim, muito jovem, muito jovem. A experiência de vida minha, eu acredito que é uma experiência que todos deveriam ter. Com certeza, viajar, 13 anos conhecer, ir pra Suécia? Sim, Suécia, Finlândia, Espanha, enfim, várias cidades e países. Depois eu me aventurei um pouco. Eu saí de São Carlos, fui para Limeira. Meu pai me levou num time em Limeira, que chamava Independente, para morar. Foi o meu primeiro desafio, de morar sozinho. Isso de 13 para 14 anos ainda, não tinha completado meus 14. Imagino assim, as dificuldades para uma pessoa de 14 anos, um garoto, morar sozinho, né? Sim, porque hoje em dia ainda é muito complicado, mas naquela época a estrutura dos times eram muito ruins. Então, quando eu fui para Limeira, eu morava em uma casa com mais 8, 9 pessoas, que era próximo ao estádio, mas a alimentação eu até brinco que era macarrão, frango, quando não tinha frango era farofa, enfim. E a criança adora isso. Mas mesmo assim, o sonho fala mais alto. Com certeza. Fiquei um ano no Independente e o meu treinador, que era o treinador do profissional, me levou para São Paulo. E eu fui começar a sair um pouquinho mais desse âmbito do interior. Vim para São Paulo, fiquei um ano em São Paulo. Nossa, grande time, né? Sim, entre os maiores do Brasil. Saí do São Paulo em 99. Aí foi o meu ápice de conhecimento e de resiliência. Fui para Santa Catarina com 15 para 16 anos. Fui primeiramente para Criciúma, que é um outro grande clube que tem uma paixão enorme, cidade enorme, cultura. Santa Catarina tem uma cultura, o Sul em si tem uma cultura muito diferente. Muito receptivo. Sim, muito. E em 99 eu fui para Criciúma, fiquei de 99 a 2001 em Criciúma. De 2001 até 2003 eu fui para Itajaí, eu fiquei no Marcílio Dias. Grande depois. Do Marcílio Dias fui para Florianópolis.
fui crescendo com boas cidades, né? Exatamente. Fui para Florianópolis e fiquei até 2005. De 2005, voltei para São Carlos, a gente vai falar um pouquinho por que eu voltei, mas enfim, voltei para São Carlos. E você voltou, na verdade, porque você queria finalizar os estudos? Sim. Você já tinha essa ideia de seguir a carreira de esportista, porém ter o estudo também. O maior problema que eu tive fora, distância da família, eu via minha família uma vez por ano quando eu estava em Santa Catarina. Eu voltava no Natal, quando não ia jogar a Taça São Paulo, porque a Taça São Paulo é sempre no começo do ano. Sim. Eu voltava para São Carlos uma vez, no máximo 2 vezes por ano para ver minha família e ficava só por telefone. Então essa falta de um conforto, de uma orientação de família mesmo, sim, fez muita diferença. E o que acontece? Eu perdi 2 anos de estudo. A gente tinha os estudos gratuitamente pelos clubes, mas eu não queria saber de nada. Queria saber apenas de jogar futebol, sair, enfim. Eu sempre fui um pouco baladeiro em si. Sim. E antigamente eu perdi os 2 anos, me fez muita falta, não falo que é uma boa dica, porque realmente não aconselho a ninguém. Mas o legal é que você teve a sacada de falar, não, preciso finalizar. Sim, voltei em 2005 para São Carlos de férias, e a minha mãe, conversando com a minha mãe, uma bela bronca, né? Decidi parar um pouco para finalizar os estudos. Você achou que isso foi muito importante para a carreira sua que é hoje? Carreira como executivo, sim. Como futebolista, não. Que eram 2 anos... Eu perdi no âmbito do futebol 1 ano e meio. Certo. Parado, literalmente parado para terminar meus estudos. Foi quando eu voltei para São Carlos. Aí terminei meus estudos. Não, para não perder total foco no futebol, joguei em São Carlos ainda, mais uma Taça São Paulo pelo São Carlos e um Campeonato Paulista, mas já vi que não tinha mais aquela vontade de me tornar um jogador de futebol e vai passando o tempo, você vai chegando numa idade de 19, 20 anos, já perde um pouquinho do sonho, você vai entrando um pouquinho mais na realidade. Daí eu decidi parar, literalmente parar, terminei meus estudos, comecei a fazer uma faculdade, e o futebol entrou para mim como hobby, que eu amo até hoje, de paixão, sou assim, a gente vai fazer alguns insights depois. Nosso desafio hoje é futebol, né? Vamos ver se eu tô à altura do Renato Fiocchi, né? Não sei, vamos ver se você consegue. Muito legal, e você se formou em administração, e o seu primeiro trabalho ali, depois de ingressar na faculdade, foi estágio no Banco do Brasil. Sim. Eu imagino que essa experiência também de trabalhar numa empresa grande, principalmente lá na ponta, isso agrega muito para o futuro executivo. Como foi essa experiência para a sua carreira, Renato? Eu comecei no Banco do Brasil como estagiário, eu fazia basicamente de tudo. Separava cheque, contava dinheiro, arrumava planilhas, arrumava formulários, fazia todos os processos burocráticos, processos chatos. Sobrava com um estagiário, isso é normal. Mas não era concursado, eu trabalhava no correspondente do Banco do Brasil, fiquei durante 1 ano trabalhando com isso, mas aprendi muito, principalmente com organização. Olha que legal, quem trabalha no banco é extremamente organizado. O banco me trouxe muitas experiências e a responsabilidade de trabalhar com dinheiro, trabalhar com cheque, trabalhar com organização. Você não podia errar, você não podia deixar alguma coisa ficar mal feita. Então isso me trouxe uma responsabilidade muito grande. Perfeito. Então, principalmente essa parte da organização, o bancário tem muito, acredito que isso agregou muito para você. Agora vamos falar desse lado comercial do Renato Fiocchi, que eu conheço também. Os eventos que vocês fazem hoje, a gestão RH, são eventos impactantes e tudo isso tem um pouco da cara da nova gestão do Renato Fiocchi. Então, sem a gente avançar muito, mas falando dessa experiência comercial que você teve depois do Banco do Brasil, você trabalhou numa importadora com mais de 8.000 produtos e você fez um pouco do famoso PAP, que é a venda forte mesmo, pegada forte de rua, porta a porta. Conta um pouquinho de como foi isso e o que isso agregou, principalmente para esse perfil comercial que você tem. Eu sempre tive uma facilidade muito grande com pessoas, uma facilidade muito grande em vender produtos, em oferecer produtos. Foi um convite de um amigo meu, eu vim em um evento aqui em São Paulo, em uma feira em São Paulo de produtos importados, para comprar algumas coisas para final de ano, e um amigo meu trabalhava nessa organização, nessa empresa, e ele me fez o convite para trabalhar na comercial.
Mas ele me fez convite para trabalhar aqui em São Paulo. Eu não aceitei no primeiro momento, não quis mudar de cidade, não quis sair de São Carlos de maneira alguma. Falei, dá pra gente fazer algum trabalho junto, mas eu preciso estar no interior. Então a gente abriu uma carteira no interior, não tinha essa carteira, não, eles não tinham venda direta no interior, eles têm mais ou menos, aqui em São Paulo, eles têm acho que 5 ou 6 lojas, é uma empresa muito grande. E a gente abriu uma carteira no interior para fazer venda direta. Venda direta, literalmente porta a porta. Muito legal. É um trabalho árduo, cansativo, mas um trabalho que eu peguei muito gosto. E principalmente hoje eu utilizo muito com essa comunicação com as pessoas. Você está cada hora em um cliente, cada hora conversando com pessoas diferentes, culturas diferentes, processos diferentes e basicamente vendendo o mesmo produto. O mesmo não, 8 mil produtos. E é engraçado porque eu vendia utilidade doméstica, eu vendia maquiagem, eu vendia uma diversidade, uma gama enorme de produtos. E você, como que eu conheço de maquiagem? Não conheço de maquiagem. Como eu conheço de utilidade? Não conheço. Então a gente fazia aquele jeitinho de venda, aquele jeitinho comercial. Claro. Mas a área comercial sempre esteve na minha veia. Eu acredito que até hoje é a minha principal característica. Eu sou um comercial nato, eu gosto de vender, eu tenho facilidade para vender e eu tenho facilidade. Quando eu acredito no produto, eu consigo vender. Eu acho que essa é a premissa do vendedor. Se você precisa acreditar no seu produto para que você possa vender. Se você não acreditar, você não vai conseguir vender. Isso eu te garanto. Com certeza. O primeiro passo é acreditar e se você compra esse produto também, né? Sim, sim. Não que eu compraria maquiagem toda hora, porque não, mas você precisa acreditar. Se você não acreditar no produto que você vende, não acreditar na empresa que você administra ou, enfim, na empresa que você trabalha, realmente não vai dar certo. E você avançou na área comercial em outras empresas antes de encontrar a gestão RH, que eu acredito que foi amor à primeira vista. A gente conhece você há um tempo, a gente sabe que essa história de como você encontrou a gestão RH, como foi essa oportunidade que eles te deram, foi um marco na sua vida e para todos nós somos empreendedores, é uma história muito bonita de se contar. Fala pra gente como foi esse primeiro contato com a gestão RH, que lembrando que hoje você é sócio e o CEO dela. Como foi esse primeiro contato? Eu vim para São Paulo, só para contar rapidamente essa virada na chave. Eu saí de São Carlos em 2012, eu sempre fui uma pessoa muito independente, tive alguns problemas muito sérios por isso, principalmente por querer ser muito independente, por não aceitar tanta ajuda. Não aceitar ajuda da família, de amigos, enfim. Então eu saí de São Carlos em 2012, literalmente com uma mão na frente e outra atrás, zerado, com muitas dívidas deixadas de trabalhos antigos, com outras pessoas, para realmente dar uma repaginada na minha vida. Eu falo até eu escrevi, sou coautor de 2 livros, e em um deles eu comento essa história muito mais a fundo, mas eu saí de São Carlos como a minha última tacada. Eu precisava ou que desse certo, ou realmente eu não saberia mais o rumo da minha vida. E você tinha quantos anos nessa época? Tinha 27 anos e realmente 27 não é jovem, não dá pra você errar tanto, mas era meu último desafio. Vim pra São Paulo com o valor da passagem e com R$40 no bolso. Eu acredito que R$40 a gente não consegue dormir em lugar nenhum, né? Principalmente em São Paulo. Sim, eu tinha uma entrevista de trabalho aqui próxima a Faria Lima. E é na própria gestão RH? Na própria gestão RH, à tarde. Dentro do ônibus, eu recebi uma ligação que teria que ser mudado para outro dia, porque realmente eles não conseguiriam me atender no dia. Eu iria falar o quê? Eu era apenas um candidato à vaga. Como você conseguiu, assim, essa entrevista? Na verdade, eu já conheci o Alexandre Garré de alguns eventos, de algumas feiras. Ele já tinha me convidado para 1, 2 vezes para trabalhar na gestão RH. E quando eu quis dar essa modificada na minha vida, eu falei, eu vou arriscar e vou para São Paulo. Vou para uma cidade grande, vou tentar mudar minha vida. E nesse dia que eu cheguei, a entrevista não aconteceu, ela aconteceu no outro dia. E como eu não gostava de pedir ajuda para ninguém, não gostava de pedir dinheiro para ninguém, orgulho nato, eu tinha R$40, eu não consegui dormir em lugar nenhum. Eu dormi atrás de um banco, na verdade. Eu não sei se você leu isso, eu dormi atrás de um banco. Sim. Para que no outro dia eu pudesse fazer a entrevista. Fiz a entrevista no outro dia. Não, eu sei também que você teve um anjo ali que te ajudou nessa noite, né? Sim, me ajudou, me levou para um... Eu não sei como que fala aqui em São Paulo. Eu considero albergue. Exatamente. Ou os hostels que eles falam, sim, né? Consegui passar uma noite muito preocupada, mas enfim, consegui pelo menos tomar um banho e com a cabeça limpa para a entrevista. Cheguei na entrevista, fiz a entrevista com o Alexandre,
Rapidamente ele falou que estava aceito, fiz a entrevista com mais 2 pessoas. Para mim foi uma ótima notícia, só que eu não tinha como ficar em São Paulo, eu não tinha dinheiro para ficar em São Paulo. E eu fiz um pedido único para ele, que ele precisaria me adiantar pelo menos um mês de salário, sem eu começar a trabalhar. É uma pergunta desafiadora aí, né? A única pergunta que ele me fez foi: e por quê? Eu falei que eu conseguiria mudar a gestão RH de uma maneira ou de outra. Ele confiou no meu trabalho, confiou nesse pedido e me deu 10 dias de adiantamento e arrumou, na verdade, a gestão RH ela tinha um espaço onde ficavam alguns funcionários de fora. Eu fui para lá e consegui começar a ter um pouquinho mais de organização. Consegui ter dinheiro para comer, dinheiro para me virar nesse começo. Foi um desafio muito grande. Eu ganhava na época R$ 1.200, só de aluguel eu pagava 800, sobrava R$ 400 para eu viver em São Paulo. E é basicamente nada, né? Então o que eu fazia? Eu ficava na empresa, a empresa tinha uma cozinha, eu guardava o alimento do almoço para comer à noite. Uma história bem... Eu me orgulho muito disso. Com certeza, me orgulho foi muito. Uma grande oportunidade para você, porque a gente vê o reflexo disso na sua carreira hoje. Então as palavras do Renato são acreditar, foco e principalmente se permitir galgar novos desafios. Vamos fazer um breve intervalo e logo retornamos com Renato Fiocchi aqui na Gestão RH. Renato, agora vamos falar sobre a gestão RH. A gente sabe que hoje você é o CEO da empresa, depois de 5 anos de atuação você já tomou o comando da empresa. E agora falando sobre quais são as principais frentes de negócio que a gestão RH hoje opera, principalmente no Brasil e na América Latina. A gestão RH está há 27 anos no mercado. É uma empresa que começou com uma revista, que até hoje a revista Gestão RH é referência no mercado de gestão de pessoas. Ela começou como conteúdo editorial. Então, a revista Gestão RH trazia novidades, práticas em gestão de pessoas. Aí ela começou a trazer um pouco mais de pesquisas de mercado e fazer criação de novos produtos. Eu entrei na Gestão RH, como falei, em 2012, final de 2012. O Alexandre Garré, que é o fundador da Gestão RH, o editor-chefe hoje da revista, é o meu mentor, eu devo muito ele, agradeço muito ele por todos os ensinamentos, porque para mim RH antigamente era apenas DP, era recrutamento e seleção, não sabia que o RH tinha um universo tão grande, que o RH era tão estratégico, era tão decisivo dentro das organizações. E a Gestão RH de 2013 até agora, eu acredito que ela teve um ápice em relação a produtos. Eu assumi a Gestão RH efetivamente no meio de 2016, pouquíssimo tempo. E o que eu quis trazer para a Gestão RH era inovação, trazer um olhar um pouco mais jovem, trazer a credibilidade que ela já tem no mercado, mas unida a produtos, unida a resultados. Hoje a Gestão RH ela é presente em todas as organizações brasileiras de uma maneira ou de outra. Eu falo que quase todas as organizações, as grandes organizações, médias e pequenas, são nossos clientes, seja na parte editorial, seja como anunciantes, patrocinadores, participantes em eventos, assinantes, enfim. Então eu acredito, eu até estive em um jantar há um tempo atrás com alguns executivos, todo nossa, eu não conheço a Gestão RH, eu não conheço a Gestão RH. Eu falei assim, mas a sua empresa já fez produtos, já fez anúncios com a gente. Então, assim, às vezes os presidentes, muito separados pelo RH, que eu acredito que é uma coisa ruim, eu acho que o RH deve estar ligado cada vez mais aos presidentes, eles não conhecem os investimentos ou não sabem onde os investimentos estão sendo. E como nós somos uma empresa basicamente de mídia, trabalhamos com pesquisas de mercado, com relacionamentos, com encontros, com eventos, com treinamentos, mas nós somos uma mídia. Então, o nosso papel hoje é unir os fornecedores de produtos com os seus clientes finais. Então, a Gestão RH hoje ela é referência no mercado em relação a publicações, em relação a conteúdo e principalmente em relação a network entre executivos e empresas. E aproveitando e falando sobre eventos, vocês têm um evento muito famoso aqui em São Paulo, é um evento nacional, porém ele é realizado aqui em São Paulo, que são os mais admirados. Sim. Esse evento ele tem uma repercussão muito boa no mercado executivo. Conta um pouquinho de como esse evento é recebido por todos os executivos. Os RHs mais admirados, esse ano ele está completando 14 anos, ele está entrando no 14º ano de pesquisa. É uma pesquisa direcionada a principais executivos de recursos humanos, juntamente com as suas marcas, e esse ano a gente entra com CEOs, para fazer essa união que eu falei entre RH, marca e CEOs.
A pesquisa ela tem por objetivo premiar e valorizar os principais executivos de recursos humanos do Brasil. É uma votação quantitativa, ela se inicia agora em abril e ela vai até finalzinho de maio, e a premiação acontece no dia 5 de junho, na Casa Bisutti, aqui em São Paulo, para um universo de 450 executivos. Eu imagino. E os principais quesitos para você mensurar esse resultado, quais são? Como é uma votação quantitativa, a gente acredita que valoriza muito mais o nome do executivo juntamente com sua marca. Legal. Então, um executivo que tenha bom relacionamento, que tenha envolvimento com os colaboradores, que tenha um capital humano ativo, que tenha práticas boas de gestão de pessoas. Então, esses são os tópicos principais para que esses executivos possam ser premiados. Lembrando que essa premiação é dedicada ao universo das 1000 maiores empresas do Brasil, então são grandes organizações que trazem basicamente bons processos, que trabalham com a gestão de pessoas de uma forma mais ativa. Então, por ser uma votação quantitativa, a gente sempre brinca que é o executivo mais valorizado, o executivo mais admirado. Isso é ótimo, traz o nome. Porque realmente essas empresas de tanta expressão dentro do Brasil, elas geram muito emprego para o nosso país. Renato, aproveitando que você é um crítico, principalmente um formador de opinião no setor de recursos humanos, como você define hoje a gestão do capital humano das maiores empresas no Brasil? Como eu falei, quando eu comecei a conhecer RH, saber o que o RH trabalhava, tudo que o RH envolvia em relação às organizações, eu comecei a admirar. Eu comecei a olhar o RH de uma outra maneira, a olhar os profissionais de RH de uma outra maneira. E eu acredito, eu visito basicamente empresas todos os dias. A gente conhece culturas, conhece processos, conhece como esse RH trabalha com seus colaboradores. E eu acredito que a área de recursos humanos ela precisava ser mais humana. Ela não precisava ser tanto processo. Que muitos executivos hoje visam mais o resultado, visam mais os processos, visam mais o lado comercial, o lado financeiro do que o lado humano. E eu acho que o executivo hoje, a área de recursos humanos hoje, ela precisa olhar mais o colaborador, ela precisa olhar de uma forma, porque eu acho que o maior capital humano da empresa são as pessoas. E a gente sabe que existe uma pesquisa muito forte de mercado que entre os quesitos que os colaboradores mais valorizam, o primeiro ou o segundo é o sentimento de pertencimento. Você, antes de salário, antes de benefícios, ela saber que ela pertence a uma organização. Você vê que existe uma preocupação com esse sentimento de pertencimento? O Brasil ele passou por uma crise muito grande nos últimos anos e isso afetou muito quase todas as organizações, com demissões, com redução de colaboradores. E os executivos, eles meio que se esconderam um pouco. Claro. Porque é complicado para um RH trabalhar com demissões, trabalhar com redução de funcionários. Então, eu acredito que cada dia mais a área de recursos humanos ela precisa estar engajada em trabalhar para o humano e trabalhar para o colaborador. Eu acho que particularmente, quando eu comecei a trabalhar na empresa, hoje me tornando o que eu sou dentro da gestão RH, a minha vontade era de ser parte da empresa. Era de ser alguém dentro da empresa, e não apenas um colaborador que tinha alguns processos e fazia algumas coisas. Então eu acho que essa valorização do trabalho que cada colaborador faz dentro da empresa, porque eu acho que todo mundo tem a sua valia e todo mundo tem a sua valorização, principalmente em grandes organizações. Não é porque uma empresa tem 180 mil funcionários que um é mais especial que o outro. Eu acho que todos são iguais, porque todos trabalham no processo para que um todo seja agregado. Renato, e quais as dicas que você poderia sugerir para as pessoas que estão nos assistindo, que querem empreender, querem dar o primeiro passo, querem seguir esse caminho do empreendedorismo, que a gente sabe que é um caminho sem volta no bom sentido, e às vezes tem um pouco de receio. O que você poderia sugerir para todos nós? É complicado você mudar. Eu acho que a zona de conforto ela é muito fácil. Você saber o que você vai fazer todo dia, você saber quais são os resultados, você trabalhar, ser funcionário de uma empresa e saber quanto você recebe no final do mês, isso é muito prático, é muito fácil. Você mudar é difícil. Você aceitar novos desafios é muito difícil. Eu acho que desde o primeiro momento que eu quis fazer, como você falou, virar a chave, eu tive receio, tive medo, sofri muito, mas eu sempre acreditei no principal. Eu sempre acreditei no principal, que era o meu caráter, que era a minha vontade de mudar, a minha vontade de crescer, e ninguém mais do que você para saber quais são os seus defeitos e suas qualidades. Se você acreditar em você mesmo, eu tenho certeza que você consegue mudar. Eu acredito que empreender não é
você arriscar. Empreender é você ter vontade de mudar e crescer. Eu não consigo mais hoje ser um funcionário. Não desmerecendo ninguém, eu acho que cada um tem o seu perfil, mas o meu perfil é de empreendedor. Meu perfil foi de sempre querer crescer, sempre querer aprender e principalmente querer evoluir. Eu acho que a evolução ela é diária e se você tiver vontade e acreditar em você mesmo, seu resultado vai ser lá na frente e vai ser principalmente positivo. E aquele negócio, aquela velha frase, trabalhe com o que você goste, trabalhe com o que você tenha vontade, com que você acorde determinado para colher os seus resultados diários. Que eu acho que aí a sua felicidade vai ser cada dia maior. E o seu trabalho não vai ser o seu trabalho, vai ser o seu lazer. E para você que é empreendedor, talvez o grande segredo do sucesso esteja aí. Acreditar, fazer tudo com muita boa vontade, querer aprender e também trabalhar com o que você gosta. E agora nós vamos para o desafio com o Renato Fiocchi, esse goleiro profissional. Vou tentar fazer uns 2 gols nele. Será que eu consigo, Renato? Vamos ver. Acompanha a gente. Obrigado. E agora eu e o Renato Fiocchi já estamos os dois aqui paramentados com roupa de futebol. Renato, a gente vai fazer o desafio, não sei se eu tô tão preparado aí, mas a gente vai tentar. Vamos tentar. Agora antes, a gente falar um pouquinho sobre vida pessoal. A gente sabe que você é um executivo que opera em alta performance, além das reuniões, também você gera uma empresa grande e a gente também tem que dar atenção para a nossa família, que é o nosso bem mais precioso. Como você equilibra esses 2 pontos da sua vida? Eu tento dar atenção muito na parte profissional, muito na parte familiar. Mas o tempo que eu tô com a minha família eu tento aproveitar ao máximo, porque eu fico basicamente o dia todo fora de casa, o dia todo trabalhando, o dia todo em reuniões, tensões, estresse, mas a hora que eu chego em casa eu tento mudar tudo. Eu tento esquecer tudo que passou durante o dia e aproveitar o máximo que eu posso minha família. Como você falou, é bem mais precioso que a gente possui. Com certeza. E aproveitando que o seu filho está nascendo aqui daqui a 6 meses, né? É. E pensando assim para o futuro, qual que é o legado que o Renato Fiocchi quer passar para os seus filhos, para os seus netos? Meu legado, eu quero que meus filhos, minha família e todos que se espelham em mim, busquem sempre ver o Renato como uma pessoa e não como um executivo. Ver o Renato como uma pessoa que busca sempre o seu melhor e que sempre tenta dar atenção, sempre tenta estar de bem com a vida e principalmente alegre. Eu acho que a alegria traz alegria, pensamentos bons atraem pensamentos bons. Sem dúvida nenhuma. E agora nós vamos para o nosso desafio. Renatão, como é que vai ser esse desafio? Fiquei sabendo que você vai chamar aqui um técnico preparador de goleiros, é isso? Sim, o Felipe vai vir com a gente, ele me prepara, basicamente a gente tenta treinar 2, 3 vezes por semana, para que eu possa estar bem preparado nos jogos do final de semana. Ele vai mostrar um pouquinho do que a gente faz e ver se você consegue. Acompanha a gente. Obrigado. E aqui com o Felipe Rodrigues, que é preparador de goleiros. Tudo bem, Felipe? Tudo jóia, é um prazer estar aí com vocês hoje, passando um pouquinho do que é o treinamento, a vivência do treinamento de goleiro. E pra gente que é uma honra, só no alongamento, aqui no aquecimento, olha como eu tô. Não, é uma atividade que pega bastante, os batimentos vão lá em cima e a gente cansa de falar que hoje é uma das atividades mais procuradas, não apenas para uma evolução técnica, mas também atividade física. E como é que vai ser esse desafio entre o Dr. Renato Fiocchi e eu? Então, a ideia é você levar a vantagem nos pênaltis, então vamos fazer um desafio com pênaltis. Legal. Tá, 5 pênaltis. Se você fizer 4 gols, você leva aí. Pô, legal. Tranquilo. Ficou fácil, hein? 2 empata. Legal. E 3 ele ganha, mas eu acho que nos pênaltis você vai levar vantagem. E depois dos pênaltis? Depois tem o chute de fora da área, que aí eu acredito que ele vai levar vantagem. Eu tenho que fazer 2 desafios, né? Um para favorecer você, outro para favorecer o Renato. Exatamente. E por fim tem um desafio comigo. Ô, louco! Como assim? Vai ter que vivenciar um pouquinho o que é ser goleiro, né? Caramba, hein? Então vamos lá. Você acha que eu tô preparado? Não? O que você acha? Vamos lá. Acho que tá magro, acho que dá pra fazer um pouquinho. Vamos lá então, Felipão.
believe I can fly. I believe I can touch the sky. Volta! Isso tá feio. Pula! Pula! Aê! A última! E hoje conhecemos Renato Fiocchi, empreendedor, empresário, e em nome do pessoal, essa simpatia com esse sorriso no rosto que ama a sua família. Renato, foi uma honra, obrigado por esse dia. Obrigado. E eu tenho certeza que você impactou positivamente quem está em casa assistindo. O nosso desafio, como é que foi o resultado mesmo? 1 a 1, vai. 1 a 1. A gente precisa agradar o entrevistador, agradar o dono do programa e também o entrevistado. Não, legal, mas foi maravilhoso. Obrigado. Obrigado a você. E eu gostaria de finalizar o programa com uma frase sua para eles de inspiração. Eu gosto de uma frase que não é minha, mas é uma que eu carrego para minha vida inteira, que é: um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Um sonho que se sonha junto se torna realidade. Maravilhoso. Renato, mais uma vez, muito obrigado. O prazer foi todo meu. Espero que tenha gostado, espero que a gente possa agradar todo mundo. Com certeza. Que a minha história possa inspirar. Se for uma pessoa apenas, já vou estar de bom grado. Maravilhoso, e muito obrigado a você. Esse é o programa Conta Pra Gente no Alpha Channel e nosso convidado especial é você sempre, porque no Conta Pra Gente é só vitórias.